na prática, a reforma tributária quer simplificar o sistema de arrecadação do país. O Juliano Cartacho tem mais informações, ele volta aqui com a gente para falar quais são os próximos passos, né? Para a gente explicar para quem está em casa. Até a cesta básica, né, Gil, pode ficar mais barata quando os itens que estão ali podem ter taxação zero. E isso é tão importante. A gente está falando de alimentação, itens básicos. Não é para ser caro para ninguém, né, Gil? Bom dia. Bom dia, Neila, para você e para quem nos acompanha nesse quadradinho chuvoso, nessa quarta-feira friozinha. Pois é, como o Yuri falou na reportagem, a ideia de uma reforma tributária ampla é discutida no Brasil há mais de 40 anos. Quando eu cheguei aqui em Brasília, Neila, em 2000, meu primeiro emprego foi aí na Câmara dos Deputados, acompanhando por uma emissora de rádio as votações. E eu lembro que naquela época, né, os parlamentares já falavam da reforma tributária, da necessidade de mexer em vários pontos da tributação. A ideia da proposta aprovada ontem pelos deputados é simplificar ao máximo os tributos e principalmente corrigir injustiças históricas. Então você tem, por exemplo, uma cesta básica que já tinha subsídio tributário. Os itens da cesta, o imposto girava em torno de 8%. Agora, com a reforma, os itens que estão na cesta básica terão isenção total. Ou seja, a ideia é baratear ainda mais. Só para você de casa ter uma ideia. Por exemplo, eu fiz até uma colinha com os 5 pontos que eu achei mais interessantes para você de casa que acompanha o nosso DF no Ar. Com a isenção total do imposto sobre a cesta básica, produtos como carnes, leite, arroz, feijão, farinha terão alíquota zero. Outros que não estão diretamente ligados à cesta, mas que são de consumo diário do brasileiro, como por exemplo óleo vegetal, massa, suco natural, eles terão uma redução de alíquota de até 60%. E aí cabe ao produtor e ao atravessador fazer com que esse produto realmente chegue mais barato ao consumidor e não aumente a sua margem de lucro. Ah, não, porque o imposto está mais barato, né? Eu vou aproveitar, vou aumentar a minha margem de lucro. Não é assim que o negócio vai funcionar, tá, irmão? Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma grande vantagem, Neila, fantástica, principalmente para as famílias de baixa renda, é uma palavra que está super na moda agora, que é o tal do cashback, né? É você receber de volta parte do que você pagou por algum produto. Todas as famílias inclusas no CAD único, o cadastro único do governo federal, que são aquelas que recebem bolsas de alguma forma, ou Bolsa Família, ou Bolsa Educação, ou por aí vai, elas terão 100% de cashback sobre o tributo pago. Quando você paga uma conta de água, uma conta de luz, por exemplo, uma parte daquele valor é imposto. Esse imposto vai voltar para você como desconto na tarifa. Quer dizer, vai ficar ainda mais barato aquilo que você paga. Uma outra coisa muito legal também, medicamentos. Todos os medicamentos terão redução de impostos, essa redução média será na casa dos 60%. A gente vê muito, né, Neila, nas matérias que nós fazemos, as reportagens que nós fazemos aqui no DF no Ar, principalmente os idosos, penando muito, comprometendo às vezes 50%, 60% da aposentadoria com o pagamento de remédios caros. Aqueles que já não são zerados, né, que estão ali, por exemplo, nas farmácias populares, as farmácias você pode pegar de graça, inclusive na rede pública, os outros remédios terão uma redução de até 60% no valor das tarifas. Serviços essenciais, isso aqui é muito legal, foi um texto que foi alterado pelos senadores e os deputados reverteram na votação de ontem. É a possibilidade de redução de até 60% de imposto para quem paga plano de saúde para pet, por exemplo, itens de higiene, serviços de saúde, serviços de limpeza, né, também terão redução de 60%. E para o empreendedor, o brasileiro ele tem muito disso, né? O brasileiro ele tem o empreendedorismo correndo na veia. Nós já tínhamos o MEI, que é o microempreendedor individual. Foi criada uma nova categoria, é o nanoempreendedor, que é aquele bem pequenininho
que fatura até 40,5 mil reais por ano, 40 mil reais e 500, ou melhor, 40 mil reais, né, por ano. Esse aí vai ter uma linha específica, um cadastro específico, uma taxa diferenciada de impostos, né? Esses 40 mil é a metade do MEI. O MEI pode faturar até 80 mil por ano, o Nano até 40 mil reais por ano. Essas são algumas das medidas aprovadas ontem na reforma tributária, que passou pelo plenário da Câmara dos Deputados, uma discussão só nesse projeto de lei que durou mais de 2 anos, e agora muita gente perguntando, Juliano, já está valendo? Tem um prazo de adaptação e ainda precisa passar pela sanção do presidente da República, que pode vetar totalmente ou parcialmente alguns pontos da lei. Algo que ele não concordou, por exemplo, que o Senado aprovou e que ele preferia que tivesse ficado como no Senado, ele pode simplesmente canetar e revogar, dizer que não, isso aqui não vai passar. E aí, esses pontos, caso haja, né, uma revogação de algum item, voltam para o Congresso, né, e aí numa sessão conjunta, Câmara e Senado, os deputados e senadores podem votar o veto do presidente, derrubando ou mantendo. E claro, o jornalismo da Record vai acompanhar todos os pontos daqui para frente, para você de casa ficar, como sempre, muito bem informado. Daqui a pouquinho eu volto. E o bom é que a gente traduz a informação de forma que todo mundo entenda. Essa reforma passou 40 anos para chegar no ponto que está hoje, e porque importa a nação inteira. Isso faz diferença na economia do país e faz diferença na sua economia doméstica. A gente está falando de coisas que levam grande parte do seu dinheiro, como disse o Gil aqui. Alimentação, saúde, moradia também é uma parcela enorme da conta que você paga. Então, se a gente diminuir a conta de um lado, vai sobrar dinheiro do outro, você vai ter mais qualidade de vida. É importante você acompanhar e saber o que está sendo decidido lá no Congresso Nacional, porque aquilo ali são decisões que dizem respeito a você. Cola na gente, nós somos a emissora do povo e a gente traz a informação do jeito que você entende, que você assimila, discute e vai conversar na rua e vai falar com todo mundo, trazer sua opinião. Você pode trazer sua opinião pra gente também, 99601-8888. O que você acha dessa reforma tributária, não é isso? O que você está pensando de tudo isso que foi dito aqui pela Yasmin, pelo Yuri e pelo Cartacho agora, tá bom? Obrigada, amigo, pelas informações.